E aí, pessoal, mais um episódio aqui do nosso podcast da Uniplac. Hoje, 5º episódio, com um convidado para lá de especial, cheio de história, cheio de significância para a nossa cidade, Ramiro Amorim. Que bom ter você aqui. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui te visitando. Também sou fã do teu trabalho, sempre enaltecendo as coisas da nossa cidade e levando informação para o público, né, que é muito importante. Eu fico pensando assim, ó, quando eu olho para ti sentado na minha frente, se hoje eu vou entrevistar o comunicador publicitário, se eu vou entrevistar o poeta, o compositor, o pecuarista, como é que você convive com tantos homens em um só? Assim, como é que você divide toda essa sua parte? Na verdade, são várias paixões, né, Débora? Como publicitário eu não atuo, geralmente, vamos dizer, atuo em causa própria, mas... Eu ia dizer, porque atua muito bem, né? Porque o produto Ramiro Amorim está aí para o mundo, né? Não sei se está tão bom, mas na parte da música, por exemplo, é aquela paixão assim, que a gente diz que vai até o final da vida, né? Enquanto puder estar escrevendo alguma coisa, a gente vai estar escrevendo, justamente por ter essa ligação com a terra, essa ligação com a pecuária, que é uma coisa que vem de família, e eu me criei nisso, e sempre que eu saio de Lages eu levo isso, porque acho muito importante, acho muito relevante para a nossa cultura, para a nossa história. A gente está mostrando um pouco daquilo que foi, daquilo que é e por que está seguindo como está hoje, né? Que tudo tem um porquê e que vem de um passado. E como é que é quando você olha para trás, pensando lá no Piazzotti, Ramiro, o que ele pensava da vida? Pois é, ele tinha já essa preocupação, é uma coisa que eu também penso de vez em quando, ele tinha essa preocupação de mostrar toda a valorização da parte de campo, da parte cultural, da tradição, porque muitas vezes na cidade, em outros tempos, o pessoal não conhecia, então às vezes via de um jeito pejorativo, que achava que, não, isso, o que é do campo é uma coisa menor, e não, pelo contrário, né? O campo traz o alimento para a mesa de todo mundo. Eu acho que nós temos que cada vez mais enaltecer quem trabalha tanto na agricultura como na pecuária, quem produz, né, e toca o Brasil para frente. O Brasil é um país agro, né? Então, e hoje, claro que mudou muito e eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa geração que mostra a importância de tudo isso. E é muito interessante você falar isso, porque às vezes, quando a gente é criança, você tem aquele chamamento, mas você não escuta ele e você vai por caminhos tortuosos até você ir lá alcançar. E muitas vezes tem gente que nunca alcança, né? Pega a trilha errada e vai. E você, pelo jeito, conseguiu pegar o caminho certo e seguiu esse chamamento, né? O chamamento da terra, o chamamento das letras. É verdade. E também o da dança. Porque quando novo, ainda com 9 anos de idade, eu comecei a participar de CTG, justamente aquela coisa, né, de quem já gosta desse tipo de coisa. E me destaquei também naquilo quando fui chulhador, venci o Rodeio Internacional de Vacaria, que era, até hoje né? Ele é. Uma das coisas mais difíceis de se conseguir. E aquilo me impulsionou a trabalhar também com grupos de projeção folclórica e comecei também a lecionar como coreógrafo em outras cidades. Morei em São Joaquim, em Vacaria, e já dei aula para mais de 5.000 alunos assim, de dança em vários municípios. Então, isso aí também é uma coisa que deixa a gente feliz por ter transmitido para outros, mesmo que não sigam para a vida toda, mas tiveram aquele conhecimento, aquela bagagem, né? E hoje você não trabalha mais com a parte de dança? Pois eu sempre trabalhei com a dança, nunca parei. Com CTGs eu tinha parado durante um período. Daí agora dei uma retomada, estou fazendo outros projetos, inclusive fiz agora com a Lei Aldir Blanc um projeto que eu uni, claro que é um formato para depois ter um trabalho em grupo, trazendo o balé junto com o folclore. Então, vem de encontro àquilo que a gente estava falando, né? De mostrar que as coisas se completam ou conversam naturalmente, sem nenhum tipo de preconceito, e todas têm o seu valor. E como é que une nativismo com balé clássico?
Pois é, né? Pois é, me explica isso agora. Agora eu fiquei curiosa por esse projeto. Esse projeto era de experimentação artística. Aham. Fazer justamente uma coisa que nunca tivesse acontecido, né? Então, eu não tenho como te explicar, porque nem eu sabia, né? Eu queria experimentar. Mas, na verdade, o resultado foi muito legal. A gente fez com a Karen Cris, que tem uma academia de Sim. balé em Lages, né? Uhum. E como ela já tinha feito um projeto que era Ressignificando a Canção, onde ela pegou músicas da sapecada da Serra Catarinense e coreografou. Eu tinha visto aquele trabalho, achei legal e pensei, bom, é uma bailarina que já ela gosta também desse lado, então eu vou convidá-la, né, para participar desse projeto. E a gente fez, apesar da pandemia, porque daí ela também pegou Covid durante o tempo que nós iríamos ensaiar, mas depois deu certo, assim, a gente teve que dar um apurão ali porque tinha que se produzir um vídeo, né? E ficou um resultado bem legal, assim, o pessoal, a gente vê justamente pelo feedback do pessoal que está acompanhando nas redes e tal, né? Ficou bem legal. Eu perguntei para ele, mas eu já olhei o vídeo, realmente ficou muito emocionante, ficou assim... Eu vou dizer que ele ficou diferenciado com relação a toda a essência que ele traz, né? Toda a essência que ele traz. E foi ali que eu descobri que você era dançarino, porque na minha cabeça o Ramiro Amorim escrevia, ele era compositor e o Ramiro Amorim também era pai do Vitor, né? Tem isso, que você virou o pai do Vitor no meio do caminho, né? Exatamente. O Ramiro Amorim veio e de repente, é o pai do Vitor do quarteto. Isso é legal. Como é que é ser pai do Vitor? Quem olha para você e diz assim, é o pai do Vitor do quarteto, Coração de Potro. É muito legal. Quando o Vitor começou, eu não sabia nem que ele era músico, né? Porque ele era muito introvertido, assim, e tal, né? Mas ele começou a aprender com o Michel, que era amigo dele, Michel Martins, quando era um guri, adolescente, assim, tocando em casa ali com seus 11, 12 anos, ainda criança praticamente, né? Uhum. E eu já sabia que ele estava tocando e eu, claro que gostava disso, mas ele não me mostrava nada, assim, né? Daí, certo dia, eu cheguei em casa e ele estava tomando banho. E ele estava sozinho em casa. E eu escutei uma cantoria. E daqui a pouco cheguei perto da porta do banheiro e pensei, mas não pode que é ele. Porque daí soltou, né? E daí o banheiro tem toda aquela... o som, assim, propaga bem, né? Eu pensei, mas canta bem. Mas não disse nada para não. E só que com o tempo aquilo veio naturalmente. E eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque eu não sabia, Débora, que eu teria em casa um compositor que seria meu parceiro musical. Nunca tinha imaginado. Porque é uma dificuldade de nós, poetas, de ter parcerias musicais. E quando isso aconteceu dentro de casa, vamos dizer assim, foi uma coisa muito legal e até hoje a gente continua produzindo. Não, e eu já vou contar isso, mas agora eu vou dar só um breakzinho, porque vou ter que chamar o Jari aqui para problemas técnicos. Ô, Jari, você sempre está atrás da câmera, agora você dá oi no nosso podcast ali. Oi? Não, o Jari é o que nos apoia aqui, vamos arrumar. E daí dá tempo de encher o chimarrão ali. Dá tempo de... Deu boa. Não, agora na próxima se caiu, segura. Seguindo aqui, gente, enquanto o Jari vai arrumando, eu vou lembrando vocês uma coisa interessante, que no ano de 2014, já que a gente está falando do Vitor, a música, a composição guiada, ela foi a campeã da Sapecada da Serra Catarinense, ela foi 3º lugar na Sapecada Nacional da Canção Nativa, letra de Ramiro Amorim, musicada pelo filho, Vitor Amorim. E na época, que eu ainda trabalhava no Correio Lagiano, eu noticiei isso e eu me emocionei bastante com a sua declaração, quando você disse assim, meu Deus, além de uma composição minha, uma letra minha ser a campeã, ainda essa parceria com o meu filho. Foi das primeiras parcerias tua com ele? Foi. Na verdade, nós já tínhamos algumas. Acredito eu que tenha sido a primeira parceria que foi vencedora, né? Uhum. E foi muito rápido, assim, eu lembro, porque quando tem uma triagem no festival, e é lógico que essa pecada a gente quer, né, sempre ter, porque nós somos daqui, e eles participam de vários festivais, e eu mandei a letra, assim, daquelas que é feito quase que chegando no estúdio, sabe? Certo. Para não perder, né, aquele trabalho.
E parece que às vezes Deus ilumina, né? Que a coisa acontece. E foi muito legal. E a música, como tu falou, ela ganhou a etapa regional, que eu acho muito importante essa etapa regional, que ela abre, né? Ela dá essa possibilidade de palco para os novos talentos da nossa terra. E ela depois comprovou que realmente ela tinha potencial quando conquistou o 3º lugar. E teve mais alguma premiação que eu não me recordo no momento, né? Mas ela vocal, ela foi longe, assim. foi longe. Eu não sei se ela não ficou minha música mais popular, eu não lembro também. Eu lembro bem dessas duas aí, porque ela foi muito destaque, porque ela foi a primeira da nossa e a 3ª da nacional. E isso é um feito, né? Não é sempre que músicas nossas são premiadas lá em cima na nacional. É verdade. E a gente conseguiu. Outro parceiro meu também, o Kiko Goulart, que nós temos várias parcerias. Até esse ano vamos ter outra parceria na Sapecada da Serra novamente. Foi o primeiro lagiano a conseguir o primeiro lugar na Sapecada. E isso também foi uma coisa, porque eu me orgulho, porque eu vi esse grupo, o Quarteto Coração de Potro, se formar dentro da minha casa, né? Então, e já vendo aquele talento, assim, né? E claro que a gente... Porque, como eu já tinha conhecimento assim, musical com os grandes cantores, eu conseguia aquilatar que ali estava nascendo uma coisa muito valiosa, muito sabe? Valiosa. E eu também, como eu diz o lagiano, não podia gavar demais, né? Não podia. Não podia parecer que era o pai elogiando, Exatamente. Né? Mas isso eu sempre também nunca fui de... né? Sempre depois que a coisa aconteceu, daí sempre parabenizar muito e apoiar ao máximo, mas nunca botar muita esperança antes, porque as coisas são assim, né? Porque senão a decepção vai vir. Se você bota muita esperança numa coisa, nunca pode pôr. Eu acho que naturalmente as coisas acontecem e depois o bom é festejar, né? O feito. Mas já que já chegamos no Quarteto Coração de Potro, conta um pouquinho dessa história desses meninos aí. Pois é, no ano de 2008, Débora, em 2007, o Kiko deu algumas aulas de violão, depois daquele período que eu te falei que o Vitor já tinha começado com o Michel e tal. O Kiko ia lá em casa de vez em quando e dava algumas aulas para o Vitor. E, lógico, já tiveram afinidade e tocando, assim, né? O Vitor também sempre demonstrou um talento, né? Talvez acima da média, vamos falar assim, né? O real. E daí o Kiko queria muito fazer um grupo assim, com músicos afins nesse formato de quarteto, porque era uma coisa que não existia. Tanto que hoje eles se tornaram referência e os novos seguem numa linha que eles criaram. E eu acho muito legal isso, porque eu gosto muito quando as pessoas têm estilo e fazem uma proposta diferente. Porque muitas vezes chega para suprir uma lacuna onde ninguém estava atuando, naquele estilo musical mais terrunho, porque o trabalho deles é tratar a terra, tratar o camperismo, mas envolvido numa roupagem de muita técnica, de muita sensibilidade artística, né? E isso é muito valorizado, porque quando eles conseguiram a primeira vez, que foi em Gravataí, o primeiro lugar, eram muito novos, das primeiras vezes que saíram e ganharam o primeiro lugar lá na Aldeia da Música. Ninguém conhecia eles, e quando eles tocaram e vieram com 4 violões, aquilo vibrante assim, tinha o camarim dos músicos, os músicos saíram para fora do camarim todos e foram assistir o que é que estava acontecendo. Quem são esses? Então, exatamente. Que legal, sensibilizaram, né? Os jurados, o público e os próprios. Então, já foram aceitos de cara, assim como gente que não veio para brincar. E isso orgulha muito a gente já também, nasceram, né? Como é que é? Já nasceu grandão. Mais ou menos assim. A luz muito grande, muito né? grande. Porque a humildade eles mantêm sempre, né? Eles são ótimos. Até às vezes eu acho até demais, né? Porque para falar, às vezes eles não é fácil para arrancar. Sempre tem um porta-voz. O Vitor mantém-se tímido, não tem? Eu já entrevistei o Vitor, ele mantém-se tímido. Isso é uma coisa de família também. O meu pai também era bastante silencioso, vamos dizer assim, né? Silencioso é bom. Gente, e falando assim, ó, quarteto, Ramiro e agora um projeto
que estourou nas redes sociais essa semana, tá todo mundo comentando, folcloreando. Ramiro Amorim, o que foi aquele concerto na Coxilha Rica. Aí você vai ter que contar em detalhes isso agora. Ah, sim. Isso é assim, sempre o quarteto ele está procurando alguma coisa para chegar mais próximo do seu público com alguma coisa diferente e sempre valorizando a terra deles. Isso eu acho o principal, né? Eles já tinham trabalhado nesse sentido no documentário Gaúcho Lajano. E esse concerto no Corredor das Tropas, que foi uma ideia inicial do Vitor e também depois, claro, que abraçada por todos, e com o Vacaria fazendo toda a parte de produção. Bom, é uma turma muito grande, né? Foi uma turma. Eu ia dizer, quantas pessoas levaram para Coxilha Rica? Sim, na verdade, e todos almoçaram lá em casa. Não sei, né? Não, porque só eu fico imaginando, a gente que trabalha com produção, a gente imagina quem está no vídeo que você vê. Aquela orquestra, os meninos do quarteto. Pensa que não tem mais nada. Não, a gente que conhece, quem vê, sim. Mas a gente que conhece, imagina o tanto de gente por trás ali. É luz, é fio, é som, é coisa. Então eu fiquei imaginando o tanto de gente que você não levou. Tinha bastante gente. Eu acredito que quase 30 pessoas. Porque só músicos tinha 15 dos que tocaram, né? Mas foi uma coisa assim, primeiro, lógico, a gente foi olhar o local, é um trabalho que, apesar da lei Aldir Blanc ser emergencial, vamos dizer que seria para dar uma amenizada no bolso do músico, os guris sempre querem mais, né? Nem que, como se diz, nem que gaste tudo, mas vamos fazer uma coisa boa. E realmente foi assim, nas duas vezes, né? E aquele lugar ali, para mim também, porque é do lado, vamos dizer, da minha casa, praticamente, aquele local do corredor, e onde eu, quando guri, ainda ajudava a tropear também ali. Então, aquilo ali, para mim, tem um valor ainda maior, né? E quando a gente mostra aquilo, o pessoal que é de fora fica deslumbrado. E nem sabe a extensão que tem aquilo, né? Porque, de repente, ali num local, tu mostra um trecho do corredor. Mas é uma coisa muito grande, de uma história muito grande, né? Das tropas que vinham de Sorocaba, de Viamão para Sorocaba. Primeiro as tropas de mula, depois as tropas arriadas e, por fim, as tropas de gado, né? E até entre os fazendeiros, os negócios sempre se deram pelo corredor. E esse corredor, como eu falo, hoje ele se transformou mais num corredor cultural, onde passa cultura, né? Então, porque eu, particularmente, penso que a música brasileira ela tem que voltar a ter uma projeção pela qualidade, porque muitas vezes o que a grande mídia veicula são coisas que estão na moda ali, mas a gente perde muito de talentos que nós temos no Brasil inteiro, não estou falando nem só do Sul, né? Como tem, vamos dizer, um exemplo do Pantaneiro do Almir Sater no Pantanal. Imagine quantas pessoas tocam naquele nicho que fazem um belo trabalho, né? Isso como exemplo, o Alceu Valença, por exemplo, assim, falando em músicas que trazem um pouco da regionalidade, né? E isso é fundamental, porque senão daqui a pouco a gente cai na vala comum, né? Exatamente. De música sem profundidade, sem letra, sem história, sem nada. E não dá de desistir. Então, quando a gente olha um projeto como o Folcloreando, por exemplo, todo esse empenho de vocês em mostrar, e que, meu Deus, estourou, né? Esse final de semana foi assim, bum, bum, aquilo, todo o grupo, que isso? De onde saiu? Foi um estouro de manada, né? E isso é bonito de ver. E outra coisa, eleva a autoestima do nosso povo, né? Sim. Alguém vem e diz, a gente é daqui. É verdade. E a pessoa daqui, às vezes, tem um amigo fora ou um parente fora e manda aquilo no WhatsApp, manda o link e tal, todo mundo assistindo, e é uma coisa que vai passando, né? Porque tem muita coisa técnica, porque a gente teve que levar um gerador, a gasolina, porque estava no meio do nada, vamos dizer, não tinha nada, né? Então, levamos toda essa parte que precisa de produção, água, banco, tenda, para ter uma sombra, apesar que eles, quando estavam gravando, tinham que ficar no sol, né? É bem assim. E vento que de vez em quando pegava, né? E estava tudo no cabeamento, mas os microfones também sensíveis, às vezes. Aí refaz. Faz, refaz, repete.
tudo aquilo, né? Não, e eu tô aqui entrevistando, vocês que já viram o Jari passar por aqui, ele tá ali, produtor musical e cinematográfico, Olha só aí. concordando. O Ramiro fala, ele só vai concordando. Porque não é, né, Jari? Quem trabalha com isso sabe que... Eu fiquei vendo, enquanto todo mundo só via a música, eu ficava imaginando, gente, o que não levaram tudo para esse lugar? E é fabuloso. Gente, agora, já que a gente está falando de Corredor das Tropas, de Coxilha Rica, né, de Tropeada de Gado, nós temos agora aqui Ramiro Amorim também para contar uma novidade e para contar esse projeto lindo que a gente vai fazer nós da comunicação da Uniplac, a Uniplac como um todo, contigo, nos ajudando na produção de um documentário sobre isso e trazendo para o nosso monumento aqui na frente. Ramiro, como é que você viu essa iniciativa da Uniplac? Essa ousadia de Carlos Eduardo de Liz e toda a equipe da Uniplac? Isso aí é maravilhoso, né? Eu não sabia, a princípio, dessa ideia. E quando eu fiquei sabendo e passei... aliás, eu não foi nem aqui, porque foram 2 momentos que eu me sensibilizei. Foi a primeira de saber que haveria isso, né? Uhum. E tanto que eu fui daí... no ateliê do Batista para ver as peças e pensei, isso aí vai ser uma coisa fantástica, né? Porque é aquilo que eu falo, as gerações têm que saber o que é que aconteceu antes e tem muita coisa que às vezes não está muito visível para todo mundo. Ainda aqui na região nós temos o gado crioulo lagiano, que também se chama o gado franqueiro, né? Então, isso são preservações importantíssimas, que era um gado que estava em toda a América do Sul, não era nem só no sul do Brasil. Então, quando a Uniplac traz isso aqui para mostrar, e aquilo me tocou muito, e eu já, num segundo momento, já fiz um verso, né? Fez. Relatando aquilo. E que bom que eu estou sabendo já que esse verso vai ser utilizado também, e a gente... Não vamos contar tudo também, né, Débora? Não, só um pouquinho. O Ramiro se inspirou no monumento dos tropeiros que está aqui na frente da Uniplac, que tá sendo ainda alocado ali, né? Está sendo construído. Temos agora o Paço de Santa Vitória ali na frente também, e fez uns versos, e agora, esses versos, inclusive, já estão... Tá no site da Uniplac, no Instagram, junto com uma foto que você ficar curioso, acessa lá que você vai ter contato com essa poesia do Ramiro, e a gente agora está construindo esse documentário, né? Como que foi isso, né? Sair lá da Coxilha Rica e para aqui na Uniplac. É como diz os teus versos, né? História, tecnologia, inovação, educação, tudo junto. Porque tudo é uma coisa só, né? Tudo é uma coisa só. E eu acho que também no final da poesia, quando a gente fala só quem sabe de onde veio pode saber para onde vai. Exatamente. Eu acho que... Por que está colocado isso também? Porque a força daqueles que vieram antes de nós era muito grande. Agora a gente está aqui no conforto, já vencemos uma etapa evolutiva, né, da humanidade, vamos dizer, né, de um tempo que não faz muitos anos, vamos dizer, no tempo dos nossos avós. Não tinha luz, não tinha... Né? Não, em termos históricos, foi ontem isso. Pois é. Então, a gente está trazendo aqui para a maior universidade, que está no centro da cidade, o monumento com uma tropeada, que também enaltece, é o primeiro tropeiro, que foi Cristóvão Pereira de Abreu. Então, o Carlos Eduardo de Liz, nosso amigo Caco, né, que também é um grande incentivador disso, também merece nosso aplauso, porque... isso tem que ter coragem também para fazer. Não, é o que eu digo, ele foi muito ousado, né? Ele nos conta rindo, e eu ainda vou convencê-lo de vir aqui no podcast, porque ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, né? Ele nos conta rindo que quando estavam instalando ali o monumento, uma pessoa parou e disse, não, mas tinha que ser um avião, aqui foi um aeroporto. Aí ele falou, não, mas antes de ser um aeroporto, o nosso gado já passava aqui, né? É verdade, mas sabe que até é bom isso, né? Porque daí justamente isso instiga a trazer o porquê das coisas, o passado, e começa a acontecer várias coisas. Já alguém se inspira para fazer uma música, a cidade começa, mas o que é aquilo? Isso. Por que aquilo está acontecendo? E que bonito, né? Que bonito. Porque isso vai ser um ponto turístico também. Lindo, à noite, está todo iluminado, está maravilhoso ali, está lindo demais. Mas sem dúvida. E vamos contar essa história, né? Vamos contar essa história. Logo a gente
cai no trecho aí para Coxilha Rica Vamos. e vai ficar bonito. Vocês não perdem por esperar a produção de Ramiro Amorim com a gente aqui da equipe da comunicação da Uniplac. Eu estou muito feliz porque eu vou falar desse trabalho agora, nossa última pauta dessa nossa entrevista. Eu já tinha trazido, mas ganhei, gente. Olha só, Rastros e Saudades, Quarteto Coração de Potro e Amigos cantam Ramiro Amorim. E aqui dentro, além de ter a canção guiada, aquela que a gente já falou, tem uma que eu vou fazer isso diante do Criador, que é a minha preferida. Eu amo essa letra. No Florir das Açucenas. Gente, quando eu olho essa letra, eu fico pensando assim, ó, como que pode tanta sensibilidade? Ó, um pedacinho, gente. Em teu olhar o azul do céu, riso de jardim florido, tenho ganas de ser vento para acariciar teu vestido. Gente, isso é muito bonito. E daí ele vai contando toda a história de um desejo por uma mulher, né? E quando ele fala aqui, aonde que ele diz aqui, ó, todo o teu corpo morena, né, no florir das açucenas, quisera eu ser o sol para bronzear sua pele. Ô, Ramiro, quando a gente marca as nossas reuniões, você fala assim, ó, Débora, vamos marcar ali para as 11h10, porque eu fico de noite escrevendo. É sempre assim? A inspiração vem de madrugada? Como é que surge uma letra dessa? Sabe que vem para, assim, geralmente eu preciso de silêncio assim para escrever. Eu acredito que todo mundo que vai escrever qualquer coisa precisa de um pouco de silêncio, né? O agito do dia. Não que você não possa escrever também, lógico que pode. Mas tem uma coisa que acontece que às vezes é quase na hora que o sono está vindo, parece que também a inspiração chega, né? Aquilo é complicado, mas... E tem aquela coisa, se você pegar uma ideia e não, pelo menos, fazer um esboço dela no momento, pensar, não, depois eu vou lembrar e vou fazer... Não, isso depois tu não lembra, tu não tá com aquele sentimento, certo. Aquilo passa, né? Então tem que... É na hora. É na hora. É então, na hora, é bem assim mesmo. De tudo isso aqui, qual que tu mais gosta? Eu gosto de todas, na verdade. Mas não tem uma xodozinha assim? Eu acho que não, sabe? Assim, elas se completam, né? Porque são histórias diferentes e de várias fases diferentes da minha vida. Porque eu comecei... Houve uma vez uma antologia de poetas lagianos, eu tinha 15 anos. E daí existia em Lages a divisão de tradição e folclore, da qual o Mário Arruda, que trabalha na Fundação Cultural, já trabalhava ali, e eles estavam recolhendo poemas de quem fizesse para fazer um primeiro livro, né? E souberam que eu estava fazendo e tal. Eu estava com os versos escritos à mão. Naquele tempo, no máximo, tu ia datilografar, não existia computador. Eu falei para minha filha, quando era pequena ainda, né? Que um dia a gente estava falando, eu falei, filha, não existia computador quando eu tinha a tua idade. Ela não acreditou, né? Não, eles acham então que a gente é do tempo da falar, pedra. Não existia computador, não existia celular, nada disso aí. Onde é que eu estava agora? Que você estava contando quando você tinha 15 anos que você participou. Então, o Mário Arruda teve lá em casa e pegou, se eu não me engano, 3 poemas, e aqueles poemas foram inclusos num livro. Esse livro foi lançado durante um baile na Casa da Tradição, que o grupo Os Serranos vieram tocar, e o Luiz Tadeu Paim, integrante do Serranos, se interessou por um verso que eu tinha escrito, e ali nasceu a primeira música, que era Razões Campeiras, o nome. E mandaram para um festival, passou e tal, aquilo, imagine, para um guri novo, fiquei muito motivado com aquilo. E daí ali nasceu, vamos dizer que a partir dali que realmente eu pensei, não, se os caras, esses aí vieram e gostaram, é porque dá. Ali nasceu o compositor. Eu acho que sim. Você se acreditou. Eu me acreditei. Porque isso precisa, né, Débora? Você em precisa qualquer profissão e tal. Sabe o que eu digo? Eu sempre falo em todas as entrevistas que eu dou com relação à minha pessoa, que são poucas, mas todas que eu pude falar de mim, eu sempre digo, quão grato nós temos que ser às pessoas que nos viram no invisível. Alguém que olhou e disse, não, aqui tem talento. É verdade. Vamos chamar essa pessoa para fazer isso. E foi isso que aconteceu contigo, né? Alguém te viu no invisível e ali nasceu o compositor. Exatamente. Quando já é falecido até o Luiz Tadeu Paim,
ele nem sabia quem era o Ramiro Amorim, né? Daqui a pouco, e eu tava lá e era um gurizão ali, essa coisa. Mas E a gente coisa fez boa. várias parcerias depois, né? E isso, por isso que eu digo, né? Em Lages, naquele tempo, não tinha um festival. Eu também fui um dos que batalhei para que acontecesse o festival. Também, além desse negócio do acreditar, eu acho que a gente também tem que ir atrás de algumas coisas que a gente acha importante, né? E essa pecada hoje para Lages, ela é uma coisa... Ela tomou uma dimensão que ela para muitos é o melhor festival do sul do Brasil. Uhum. E por que não dizer do Brasil, né? Porque dentro desse gênero, ela hoje se tornou, e pela organização, pelo público, é muito bom. Apesar dela não acontecer no final de semana, ela tem uma vantagem de que os grandes cantores, os grandes músicos que fazem shows geralmente finais de semana, naqueles dias Podem eles estar ali. podem estar. Exatamente. O Então, fato de ela também ser se segunda e torna terça. um diferencial. É bem isso aí. E isso é uma coisa a se frisar, porque muita gente diz, tinha que ser no final de semana. Mas daí talvez nós não teríamos esses músicos aqui. É verdade. Possivelmente não teríamos um bom muitos. raciocínio esse seu aí. Porque, vamos dizer, não tem nenhuma ajuda de custo que vá cobrir o valor de um show. Então, a pessoa, é uma questão daí de trabalho, não vai trocar uma coisa por outra, né? E na segunda e terça, geralmente o músico não tem um show. Claro. Ele já fez o show no final de semana. Então, isso possibilita, é um dos fatores porque tem esses grandes nomes que vêm a essa pecada. E como tu disseste, às vezes tem algum parente e tal, mas se fosse fim de semana eu poderia, também tem esse lado, Também né? tem. Porque daí trabalha na segunda e terça, não pode. Exatamente. Mas eu acho que como o festival, hoje ele tem essa possibilidade de, pela internet, ser transmitido para o mundo inteiro, então essas pessoas também conseguem acompanhar de casa. E ter esses grandes nomes que ainda participam, justamente por ser na segunda e terça, valoriza muito mais o festival. Nossa, fundamental. Né? Inclusive, nesse ano, essa pecada é nos dias 12, 13 e 14 de junho, durante a Festa do Pinhão. E teremos música de Ramiro Amorim, composição? Teremos 2 músicas nessa pecada da Serra Catarinense. Uma com o meu querido parceiro também, Beto Ventura, que também temos uma parceria já de bastante tempo. E com o Beto também, cada parceria ela tem um formato, né? Com o Beto tem uma coisa muito particular, que é a gente tentar contar bem as coisas de uma forma bem regional e as coisas bem regionais, assim, né? Então, a gente fez uma composição que chama-se Moqueando, que se fala de uma festa de igreja no interior. E ali eu situo como uma festa no Raposo, que é uma festa que ainda acontece, né? E assim, é uma coisa bem regional. Já com o quarteto, estou trazendo um tema, que é uma samba carpeira com o Kiko Goulart, que chama-se Fogo e Luz. Ela já daí vem naquele... Já vem nesse uma temática mais aqui. romântica, né? Porque eu acho legal, né? Trabalhar em todos os campos, né? Então, são bem diversas. Eu acho que isso aí é legal, porque o próprio Festival Sapecada ele se torna um mosaico, né? De várias linhas. Não existe, só assim ou só de um jeito. Tem vários estilos, tanto que até a gente, dentro do nosso estilo, já tem essa diversidade. Claro, né? bem isso aí. Ramiro, bom demais. Meu Deus, conversar contigo aqui. Teremos, então, a oportunidade de conferir 2 composições do Ramiro nessa sapecada. E agora é só te agradecer. Mas antes eu quero perguntar, quem é fã do seu trabalho e também do trabalho dos meninos, onde acha esse CD? O CD físico, haverão algumas cópias durante a sapecada. A gente vai estar disponibilizando ali, vamos achar uma forma de que fique... E daí a gente vai pedir para o pessoal, de repente, tá divulgando até no palco ali. Certo. Que geralmente o pessoal, os músicos trazem seus trabalhos, né? E também ele está já nas plataformas digitais, né? Deezer, Spotify, está no YouTube... na rede da preferência. Só consumir. É só chegar lá que tá para todo mundo. Ai, que coisa boa. Bom ter você aqui. Feliz que nós temos um caminho a trilhar aí com o documentário
dos bastante tropeiros. coisa pra fazer, né, Nossa, Débora? a gente tem muita coisa para fazer juntos. A gente como Uniplac, te agradece essa parceria, né? Tanto de você estar aqui hoje, como do que nós vamos fazer ainda. E como diz você, não vamos contar muito. Logo vem um documentário bonito aí. E eu quero que você deixe uma mensagem, principalmente para os nossos acadêmicos da Uniplac, para a nossa comunidade da Uniplac, nesse sentido de valorização da nossa história. Primeiro, né, Débora, agradecer o teu convite, dizer que está sendo maravilhoso estar trabalhando contigo, essa pessoa alegre, com esse sorriso vibrante aí que deixa que a bom. gente Obrigada. faceiro já quando chega, né? Bom, eu acho que toda a classe acadêmica da Uniplac, além da, como é que eu vou dizer assim, da qualidade dessa universidade e dos cursos, está tendo também a cultura, está tendo essa visibilidade de estar mostrando um pouco mais da história, porque agora a gente vai falar da região serrana, né? De tudo o que aconteceu na região serrana, que a gente sabe que aqui é um polo da região serrana, né? Eu acho que é um orgulho estar na Uniplac e estar desenvolvendo esse trabalho junto com vocês e, por que não dizer, junto com todos os acadêmicos, né? Exatamente. Então, valorizem sempre essa cultura, essa história, porque ela é muito valiosa. Que bom. Obrigado, Ramiro. Até a próxima. Quem sabe, depois da sapecada, ele vem contar como é que foi ganhar mais uma sapecada. Que assim seja, né? Se for praga, que caia. Gente, um abração e até o próximo episódio aqui do nosso podcast Uniplac.